por favor, cumprimenta aí, ó, por favor, isso. Amém, glória a Deus. Agora sim, abra a sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 30, versículo 12 a 16, é o texto que eu quero ministrar essa noite aqui no teu coração. Por isso, diz a Bíblia, o Santo Deus de Israel diz ao seu povo, olhe um instante só, eu gosto de ler, eu leio procurando, né? Se você puder copiar um pouco da minha vida, eu leio sempre procurando. Tem uma revelação aqui, tem uma palavra aqui, né? É profundo, cava, né? Mas tem que ter muita sabedoria, peça, né? Mas precisa ter os olhos muito abertos, peça para o Senhor abrir os teus olhos, né? Então, a leitura eu vou tentar fazer pausada para que você, assim, puxa, isso aqui tem algo de Deus para mim aqui. Amém, irmãos? Você tem que entender assim, é uma lâmpada, é uma luz para os teus pés. Não é um livro qualquer que eu estou lendo, não é um conselho humano, é uma palavra que Deus fez chegar até nós aqui, que foi destruída, quem já estudou foi destruída, foi queimada, mas chegou até nós aqui, e ela é apta para ensinar, para corrigir. Você pode dizer amém? É a palavra de Deus para a nossa vida. Então dá atenção nisso, por favor. Olha lá, ó. Por isso o Santo Deus de Israel diz ao seu povo: vocês rejeitam a minha mensagem e põem a sua confiança e a sua fé na violência e na mentira. Portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês. Ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos, como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar água do poço. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. Pois fujam se puderem, mas os cavalos dos inimigos são mais ligeiros do que os seus. Vamos buscar em Deus agora uma palavra aqui. A palavra foi lida, foi liberada, mas agora nós vamos pedir a Deus que fale conosco usando a sua palavra. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos aí, se particulariza agora com o Senhor, comece a falar com Deus. Orar é falar, comece a falar com Deus, pedindo a Ele. Você talvez nem imagina como Ele pode responder agora para você. Você nem imagina como a resposta da sua semana inteira de oração pode vir agora aqui, pela palavra. Então, pede para Deus: Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, não haja aqui entre nós ouvidos fechados. Pai, em nome de Jesus, não haja aqui entre nós corações fechados. Não haja aqui agora, Senhor, entre nós mente bloqueada. Pelo contrário, Senhor, estejamos agora aqui totalmente, Senhor, abertos, liberados para a ministração poderosa da Tua palavra, que vai mudar, que vai provocar uma mudança no rumo das coisas. Fala conosco. Nós estamos buscando um novo momento da nossa vida, um novo tempo, um novo modo. Senhor, nós estamos buscando vinho novo. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. Amém?
Agora o meu conselho seria um papel, uma caneta, e se você puder anotar algumas coisas, seria o meu conselho agora. Gente, eu não vou dizer para vocês que 100% daqueles que ministram palavra, que pregam, homens e mulheres de Deus aí afora, já enfrentaram situações assim terríveis, situações que, meu Deus do céu, né? É porque eu não conheço todos, então não vou falar 100%, mas eu posso até afirmar para você que dos que eu conheço, 100% deles já enfrentaram situações, irmãos, situações que a confiança foi experimentada de uma forma assim, muito difícil, não é brincadeira não, são pessoas que passaram por situações e que hoje pregam mesmo com o peito cheio, gritam, porque tiveram que confiar em Deus, não foi brincadeira não, né? Você imagina, olha, presta atenção nisso, imagina uma pessoa ser sequestrada. Já teve alguém próximo a você que foi sequestrado? Agora você imagina uma pessoa que é sequestrada por uma gangue, né? E essa gangue, ela não quer resgate, ela precisa de um intermediário, porque ela está em guerra com outra gangue. E ela sequestra uma pessoa para ser intermediária entre duas gangues. Ou seja, do lado de lá você morre e do lado de cá você morre. Isso aconteceu com Anésio. Não é brincadeira. Você imagina você sofrer um acidente, ter seu corpo queimado, e você ficar numa cadeira de roda? Isso aconteceu com o Gernando, esteve aqui já, pregando. Enquanto eu fui para o sertão, ele veio pregar aqui. Você imagina ele aqui pulando, cantando, daquele jeito que ele pula e adora Deus cantando. Ele estava numa cadeira de roda, com o corpo queimado. Imagina, um câncer atrás do nariz, lá atrás do nariz. Você passar por um processo de químio, de tudo, e hoje está aí pregando, falando, trazendo ensino. Aconteceu com o Rui, pastor Rui. Quem já ouviu o testemunho, né, como é que imaginar uma pessoa perder a filha, como a Thalita Pereira, que hoje conta o testemunho, aí milhões de pessoas assistem, mas não é brincadeira não, para continuar a caminhada, depois de perder uma filha, não é brincadeira. Você imagina, seu primeiro filho, a médica atendendo você, e ela vira para você assim, você está naquela expectativa, e ela fala em transplante de rim. Você nunca, isso aí só em filme, você imaginava em filme isso, falar uma coisa dessa em filme, mas você vê uma pessoa olhar no seu rosto, falar isso para você, falou, olha, talvez ele, ao nascer, seu filho, a gente vai correr com transplante de rim. Imagina você estar numa sala do médico com a sua esposa, né? E o médico ali vira ali e fala assim, ó, sua mulher está com tumor no nariz, tem que ser tirado rápido. Esse tumor aí vai causar um problema sério, tem que ser tirado. Isso aconteceu comigo. São situações assim que você se vê sem chão, você não imagina o que você faz naquela hora. E aí realmente ali a sua confiança, aquele momento ali, ou você cai e fica caído, ou você fica de pé, se agarrando. Tema de hoje, se você for anotar aí, tema de hoje, até onde vai a sua confiança em Deus? Você pode olhar para a imagem, olha, está aparecendo na tela aí, até onde vai a sua confiança em Deus? Eu gosto de contar essa história, gente. Isso aqui é algo que aconteceu há muito tempo. Já contei aqui várias vezes, porque foi um dia na minha vida tão assim, que você não espera algo assim, você fica tão perdido, né? E aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu
Foi um momento que eu decidi ali, eu confesso, hoje eu falo assim, eu fiz uma loucura de confiar. Eu falei, não, hoje eu não vou fazer outra coisa a não ser, eu vou confiar até o fim. Eu, muito jovem ainda, antigamente os bancos não eram como é hoje, né? Gerentes de conta, né? O banco tinha o titular, o subgerente e toda a equipe. Eu era muito jovem ainda, eu era subgerente do Banco Bamerindos. E menino ainda, né? Só que eu tinha a responsabilidade de fazer devolução de cheques. Então eu recebia um relatório com quem tinha dado cheque sem fundo. E eu decidia se devolvia ou se pagava o cheque. E já quase acabando já, gente, eu estava terminando lá meu serviço, última página já, né? Já tinha riscado quem ia devolver. E aí, na última página ali, apareceu um nome parecido com o meu. Vanderlei Canuto de Santana. Eu falei, que isso? Quem é esse cara? Né? Eu falei, Senhor, sou eu. E na hora eu fiz que nem Adão, culpei a mulher, né? Liguei para Eloíde, falei, o que você fez? E eu me lembro até hoje da resposta da Eloíde. Ela falou assim, o talão está com você, e foi você que emitiu o cheque. Nossa, aí eu fiquei nervoso. Aí eu fui para o banheiro, nervoso, não sabia o que eu fazia na hora. Falei, meu Deus do céu. Eu fui para o banheiro e eu orei naquela hora, falei com Deus, confessei meu erro, porque eu errei. E eu confessei, Senhor, eu errei. E Eloíde ainda falou na hora. Nós aprendemos, quando a gente quer falar alguma coisa das finanças hoje, porque a gente aprendeu. Quando a gente fala para vocês na ponta do lápis, quando alguém procura minha esposa para saber como é que faz, porque a gente aprendeu. Minha esposa falou assim, o talão está com você, você emitiu o cheque e você não anotou no canhoto. Puxa vida. E eu confessei isso diante de Deus, eu errei, Senhor, eu errei, me socorre, Deus me socorre. E aí eu falei, agora é a mensagem, eu falei, Senhor, eu não vou buscar socorro de ninguém, eu não vou falar com ninguém. Eu poderia aumentar o meu limite, cheque especial, poderia, aumentaria, resolveria, a conta não ficaria estourada, mas eu falei, eu não vou. Hoje, eu vou olhar para o Senhor, e eu vou buscar um socorro no Senhor. Se o Senhor me socorrer, será um livramento. Se o Senhor não fizer nada, eu vou sofrer as consequências, Senhor. Mas eu não vou olhar para ninguém, não vou pedir para ninguém, não vou fazer nada. Eu vou esperar o Senhor. Aleluia, né? Parece fácil, não aconteceu nada. O dia inteiro, nada. Nenhum anjo foi no banco naquele dia. Nada. Aí eu me lembro do guarda falando comigo assim, posso fechar a agência? Eu falei, não, espera. E fui para o banheiro de novo. No banheiro eu falei, Senhor, eu estou decidido aqui que eu vou esperar no Senhor. Eu não vou fazer nada, eu vou confiar no livramento, no socorro do Senhor. Voltei e falei para ele, pode fechar. Meu Deus, aquilo foi algo, ver ele fechar a porta do banco e saber que agora eu não tinha mais o que fazer. O tesoureiro foi e fechou os caixas, ficou só o caixa da tesouraria aberto. Naquele momento ali, eu não sei como é que você fica quando você está passando uma situação difícil, me altera todo, né? Parece mancha, pressão, estômago muda, não sei como é que é você, mas o meu faz uns barulhos no estômago aqui assim. E aí entrou na agência o rapaz da seguradora e falou assim, olha, eu preciso lançar esses seguros hoje por causa da cobertura. Eu falei, vai no caixa da tesouraria,
Vai lá, conversa com o tesoureiro. E aí ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele fez lá os lançamentos da seguradora, e quando ele acabou, eu brinquei com ele. Deu certo? Deu. Tem nada para mim? Ele falou assim, não, já depositei. E aí eu, para não fazer aquela cara que não sabia, falei, então deu certo. Ele falou, deu. Mas ela procurou você o dia inteiro, não te achou. Eu não saí da agência. Ela falou assim, olha, ela era uma cliente, ela comprou o carro zero, te procurou para fechar o seguro, não te achou, ligou direto para a gente, falou, esse seguro é do Vanderlei, a comissão é dele. E aí nós fechamos o seguro e eu já depositei a comissão. Gente, na hora eu entrei naquele computador, você deve lembrar aquela telinha verde? Entrei no computador lá, o saldo estava coberto. Hoje eu posso contar isso, mas não é brincadeira não. Até onde vai a sua confiança em Deus? O texto que eu li, agora preste muita atenção nisso, porque revela como é que Deus está triste. Como é que Deus está falando assim, eu queria tanto que você confiasse em mim. Mas você escolheu outra coisa, você buscou outro socorro, você buscou outras pessoas, você correu para outro lugar, você olhou para outro lugar, você se encantou. Mas eu queria muito que você fosse comigo até o fim, que você confiasse em mim, que a sua confiança fosse longe em mim. Mas eu vou dizer o que vai acontecer, Deus falou, há uma rachadura no seu muro. E quando você menos perceber essa rachadura, olha, irmãos, olha, essa rachadura, porque a sua confiança não vai muito longe em mim. Essa rachadura vai fazer o muro desmoronar, vai cair, você vai passar vergonha. Porque em vez de você confiar em mim, você foi buscar mentiras, ilusão. E ele fala, né, ele está dizendo ali, ele fala assim, sem você pedir licença para mim, está lá no texto que eu li, ó. Sem você pedir licença para mim, as autoridades, vocês foram ao Egito, vocês foram procurar o Egito, achando que o Egito podia socorrer vocês, mas será ilusão, né? Ele fala aqui, vocês foram pedir socorro, porque vocês confiaram no poder deles, mas eles não darão vitória para vocês, eu daria vitória para vocês. Aliás, quando eu falei, vocês disseram, não, nós vamos montar em cavalos, e nós vamos correr. Aí Deus falou, só que o cavalo de vocês não é tão rápido. Você entende como é que Deus já viu lá na frente? Deus já viu que até o que você imaginou, planejou, pensou, não vai dar certo. O que Ele queria é que a sua confiança se estendesse nele, porque Ele ainda diz, sou eu que sei os planos que eu tenho, e são planos de garantir a vocês um futuro, são planos de paz, mas há uma rachadura, a confiança de vocês não vai muito longe. Então o tema de hoje, até onde vai a sua confiança? Olha, se você anotou isso assim, grifa mesmo, até onde o Senhor pode. Quando você vê pessoas pregando e falando, são pessoas que estenderam a confiança em Deus, estenderam e deixaram Deus trabalhar, e muitas vezes ali como que passar naquele faz caldo de cana, né? Passar naquele espremedor, e passa uma vez e você fala, Senhor, mas eu continuo confiando. E aí passa de novo e você fala, Senhor, mas eu não nego que a minha confiança está no Senhor. Você pode dizer isso? A minha confiança. Fale isso, a minha confiança está no Senhor. Por que a nossa confiança em Deus não vai muito longe? Agora é aquele momento que a gente estuda um pouco aqui. Por que não vai, gente? Vai até um certo ponto. A Bíblia chega a dizer assim, o choro, ele dura a noite. Você acredita que tem gente que não consegue virar outro dia? E quando vira, amanhece chorando, mas a Bíblia diz, não. Se a sua confiança fosse realmente, durasse a noite toda, pela manhã virá alegria na sua vida. Eu não sei se está ligado o retorno aqui, mas está dando microfonia aqui, ó. Algum microfone pode estar ligado, tá bom? Vamos lá, por que a nossa confiança não vai muito longe?
Porque, gente, o que eu vou falar agora são princípios muito importantes. Ó, porque não miramos, a palavra é mirar, porque não miramos nele. Então a nossa confiança não vai muito longe. Você entende quando Deus está triste, Ele está falando assim: voltem para mim, voltem, para de olhar para lá, para de... Aqui na vacinação, eles eram obrigados a mostrar, né, desde o processo, a seringa, a agulha, a ampola, o tirar o líquido, mostrar a quantidade de líquido, e para alguns isso é morte. Quem não gosta de vacina, olhar para a agulha, quem aqui não gosta de tomar vacina? Deixa eu ver aqui, que você vai, Eric, você vai estar aqui no dia que você for tomar, viu? Quem mais aí não gosta de falar? Já foi, está tudo certo. E aí a pessoa olhar para a agulha, né? E aí eu via, teve gente que chorou, teve gente que chorou aqui, né? E aí eu chegava perto e falava assim: olha para mim, não olha para a agulha, deixa que eu olho para você para ver se está certo. Aí a pessoa chorando olhava para mim. Eu brinquei, mas é isso que Deus está falando: olha para mim, pode chorar, mas olha para mim, mira. A palavra mirar, gente, por isso que, sabe como é que faz a confiança se estender mais, ir mais? Ó, a palavra mirar quer dizer fixar os olhos, fixar, pá! Mas está caindo ali. Não interessa. Os meus olhos estão nele. Eu elevo os meus olhos e eu fico lá. Meus olhos eu coloquei nele, está nele, eu vou olhar para ele, o autor e consumador da minha fé. A palavra mirar quer dizer dirigir os olhos. Gente, dirigir é literalmente mesmo, é pôr a mão no volante, virar, dirigir, conduzir. Não, e você está olhando, dirige, entorta o rosto, entorta o pescoço, vira o rosto, dirige e põe os olhos nele. Sua mente não quer, sua mente está presa ali, os pensamentos estão presos, mas os seus olhos estão sendo dirigidos. E eu vou elevar os meus olhos naquele que se assenta no alto sublime trono, eu vou olhar para ele, porque ele reina. Ele reina, meus olhos estão dirigidos nele. Não é brincadeira isso é um exercício. Estou falando aqui, parece não é, mas é o levantar a cabeça, gente, é um exercício. A palavra mirar quer dizer olhar longamente. Fica olhando. Acorda de manhã, como é que você fez hoje? Eu estou olhando para o Senhor. Já meio-dia eu continuo olhando para o Senhor. 4 da tarde eu continuo olhando para o Senhor. E quando terminar essa noite eu ainda estarei olhando para o Senhor, porque a minha confiança nele está se estendendo. Eu vou confiar e eu vou virar o dia olhando para ele. Eu vou dormir nele, porque ele dá aos seus amados enquanto dormem. Eu vou olhar para ele, e quando eu acordar, o primeiro rosto que eu verei é o rosto do meu Senhor. Eu vou olhar para ele. Nossa, mas o lado está tudo, meu irmão, Deus não está no fogo, Deus não está no vendaval, Ele não está no terremoto, deixa passar, olha para a brisa e fica lá, fica olhando, mas não está acontecendo nada, fica olhando, porque Ele virá. Sabe por que a nossa confiança não vai muito longe? Porque não miramos nele. Mirar quer dizer, observa. Você entende que a Bíblia fala assim: olha para as aves do céu, observa, vê o cuidado. Aí ele fala: olha para os lírios do campo, observa isso. Observa a natureza, vê que um dia faz declaração ao outro, observa isso. Observa aqueles que um dia decidiram confiar em Deus até o fim. Olha para eles. A Bíblia diz: jamais serão envergonhados e confundidos os que em ti esperam. Mirar quer dizer estar voltado. E Deus fala: voltem para mim. Mateus capítulo 14, versículo 29 a 30. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor, socorro. A Bíblia diz que ele
começou a andar, mas não foi muito longe. Tem muita gente assim, gente. Começa, de repente, irmãos, algo que vem, derruba, afunda, não vai muito longe. 2, por quê? Por que nós não vamos muito longe? Porque não confiamos na maneira. Olha aqui para mim, Deus tem uma maneira dele própria de fazer algo. Nós não confiamos na maneira que ele vai nos socorrer. Porque olha aqui, presta, isso aqui é muito importante que eu vou falar, isso é muito sério. Nós criamos na nossa mente, no nosso imaginário, nós criamos a cena, como vai acontecer, como Deus vai fazer. A gente chega até a dizer para Deus como. Aliás, a gente no nosso imaginário tem até a data, a hora, o momento que a gente diz que Deus tem que fazer naquela hora. Não é assim. Tem nada disso, nada. Ele faz a hora que Ele quer e como Ele quer. Ele é soberano. Você só tem que confiar e descansar. O jeito, o modus operandi é dele. É totalmente dele. Aliás, olha aqui para mim, recebe isso. Ele vai te surpreender. Que da onde você menos espera. Da onde você fala assim, não é possível. Exatamente, Ele é assim, Ele surpreende. Deus é maravilhoso. Então, isso causa confusão na gente. A gente fica assim, mas eu pensei, meu irmão. Esquece, os seus pensamentos não são os dele. Os dele são mais altos, mais elevados. É totalmente diferente. Só que no nosso imaginário, aí a gente cai. Porque não foi do jeito que a gente pensou. Não, mas eu achei que na hora que eu orasse, eu levantasse. Então, não é, meu irmão. Ele está esticando a sua confiança. Vai dormir. Amanhã é outro dia. Mas Ele não falha. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus, a quem nós adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Eu já li esse texto várias e várias vezes. E sabe o que eu enxergo aqui? Eles estão falando assim, Deus vai fazer alguma coisa que eu não sei. Se Ele fechar a fornalha, a gente não entra. Mas se Ele empurrar a gente para dentro, nós vamos entrar. Olha aqui. Eu sei que lá nos evangelhos está escrito assim, lá nos evangelhos, mas eu acho que isso aqui sou eu falando, não precisa anotar isso, sou eu falando, Vanderlei. Eu acho que naquele momento, aquele quarto que estava na fornalha, Jesus naquele momento sussurrou no ouvido deles o que está lá no livro de evangelho, lá nos evangelhos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Entra. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero ter um tempo a sós com vocês aqui. Você está entendendo que não é como você imaginou? Você falou assim, eu não vou. Deus é comigo, eu não vou sofrer. Vai. Desculpa, você não queria ouvir isso hoje. Foi pastor, vai. Mas Ele é contigo em todo o tempo. Não, pastor, quem está com Deus é só riso. Irmão, deixa eu falar com você. Você não sabe o que é ouvir de uma médica falar assim para você, assim, seu filho vai passar por um transplante. Não tem nada de riso nisso, nada. Pelo contrário, você fica desconjuntado. Mas ele está aqui até hoje, louvando a Deus, sem nunca ter precisado de um transplante, nunca vai precisar, curado, adorando. Irmão, como Ele vai fazer, não tem nada a ver com o que você pensa. Então a sua confiança, sabe por que não se estende? Porque você tem uma maneira, mas não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é o seguinte, fornalha, vai lá. Mas Ele vai te sustentar. Vamos lá, 3, está comigo?
Por quê? Porque não temos certeza. A nossa confiança não vai longe porque não temos certeza. Tem até uma historinha, uma brincadeira, né? Que o pessoal vai pescar, um grupo de pessoas vai pescar e chama o pastor. Pastor, vamos pescar com a gente e tal. E aí eles entraram no barco e foram longe assim nas águas. E estavam pescando. Aí um dos pescadores falou assim: gente, vou descer, vou dar um pulo na praia e já volto. E o pastor olhou aqui e falou: onde é que ele vai? Aí o cara desceu do barco e saiu andando, andou em cima da água assim. O pastor falou: que isso? Daqui a pouco volta o cara andando em cima da água assim. Jesus. Aí estão lá pescando assim, o outro falou: gente, vou dar um pulo no banheiro, hein? Já venho. Desceu do barco, saiu andando em cima assim. O pastor falou: gente, eu vou ter que andar também, senão vou passar vergonha aqui. Quando o cara voltou, o pastor deixou passar um tempinho e falou: gente, eu vou ali na praia. Aí um olhou para o outro assim, o pastor desceu do barco assim, pôs o pé na água, afundou. Aí um virou para o outro e falou assim: gente, é melhor nós mostrarmos para ele onde é que estão as pedras, porque pela fé não vai. A gente não tem certeza, sabe? Certeza, falta isso para a gente. Por isso que a fé não vai longe, não vai. E a raiz da fé, o fundamento da fé é certeza das coisas que se esperam, é certeza do que não vê, é uma certeza pessoal, é algo que todo mundo diz que é impossível, todo mundo diz que não tem como, mas não adianta. Aqui dentro, uma voz interior grita aqui dizendo: mas eu sei quem tenho crido, mas eu sei que Deus pode, mas o meu Deus, para Ele, Ele pode fazer, é uma certeza. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 5, fala assim: então disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus, daqui a pouco nós voltamos. Esse momento aqui é aquele momento de é impossível não ter medo, porque é aquele momento que quem estava ali vendo Abraão com o filho, ele precisava dar uma explicação. Falou: gente, olha, meu filho não vai voltar. Estou explicando para vocês. Ou até mesmo aqueles criados que viram o menino crescer, talvez se despedir do menino. Gente, quer dar um abraço nele? Quer dar um beijo nele? Mas naquela hora, aquele momento, uma certeza toma o coração, algo assim, que quem vê não entende nada daquilo. Mas como pode? Ele fala de uma certeza que está aqui dentro. Eu vou, mas eu vou voltar com ele. Não pergunte, agora você fala assim: mas como? Gente, eu não sei, mas essa certeza eu tenho. Deus vai fazer algo. Ele pode fazer. Vamos fechar? Vamos lá? Como ir mais longe? Como eu queria que vocês anotassem. Como eu queria que você estudasse isso, fizesse isso. Aliás, o que eu estou falando é pouco. Você poderia estudar, desenvolver, fazer um estudo muito maior, né? Vamos lá. Como então? Como é que, pastor, eu quero desenvolver essa confiança, eu quero ir mais, vamos lá. É muito sério, são coisas que eu vou falar aqui, são sérias, né? Profundas aqui, olha aqui, confiar na palavra. Sabe por que a nossa confiança não vai muito longe? Preste atenção, que é muito, olha, porque a nossa confiança não está na palavra. Deixa eu falar algo a você. Você falar assim: eu li num livro. Isso edifica muito, muito. Mas a confiança tem que estar na palavra. O pastor, eu gosto da mensagem do pastor Vanderlei. Meu irmão, mas a confiança não pode estar na mensagem do pastor Vanderlei. A confiança tem que estar na palavra. Pastor, estou ligando aí para o senhor dar uma palavra para mim, porque quando o senhor fala, pastor, meu irmão, passa. Passa, eu não imagino quanto eu oro, quanto eu busco unção, graças de Deus, para não ser uma gelatina. Sabe o que é gelatina? Que negócio que você come, depois você esqueceu, comeu?
Mas quando é palavra de Deus, ela fica. Ela fica. Até que se cumpra o real motivo porque ela foi liberada. É essa confiança que você tem que ter, na palavra, na palavra. Salmo 135, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Salmo 119, 74, aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Quem olha para mim se alegra de ver, porque sabe que olha, é a palavra, céus e terras passam, mas a palavra não passa, ela é fiel, ela permanece viva. Eu vou fazer algo agora aqui, por favor, não fique bravo comigo, mas eu tenho que fazer isso aqui, porque Deus mandou fazer isso. Eu quero que agora, em nome de Jesus, que você peça perdão a Deus, se você não leu a Bíblia uma vez sequer essa semana. Eu quero que você feche os teus olhos e você peça perdão para Deus. Se você não pegou a Bíblia uma vez essa semana, se você não leu, peça perdão. Peça perdão. Porque Ele diz, há uma rachadura no seu muro, e quando você menos perceber, o muro vai desmoronar. Porque, irmãos, a razão da nossa fé é a palavra de Deus. Eu tenho que te levar como pastor a palavra, a palavra, a palavra. Olhe para a palavra, leia a palavra, medite na palavra, decore, guarda no teu coração. Isso vai fazer com que a tua confiança vai longe. E se um dia eu não estiver aqui, a palavra vai permanecer aqui. Haverá outro aqui nesse lugar pregando a palavra. E se um cara como eu, 52 anos, não falar, uma criança vem aqui e ela vai falar a palavra. Porque ele tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso com que eu venho aqui e falo, não tem. Mas quando eu falo a palavra, ele tem compromisso com a palavra. O céu diz amém. Sabe por quê? Por causa da palavra. 2. Como fazer a minha confiança ir longe, estender? Como? Ter uma única fonte. Única fonte. Lembra? Mirar. Ter uma única fonte. Isso é importante. Quando a palavra de Deus diz assim, que nós devemos buscar em primeiro lugar, lembram disso? Que devemos buscar em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, buscar Deus em primeiro lugar. Está falando assim, estabelece isso como fonte. Eu já fui questionado aqui na igreja, pessoas falam assim, pastor, o senhor fala lá na frente, lá na hora do dízimo, da oferta, lá o senhor fala que não é arrecadação, que é consagração, né? Como assim, pastor? Mas não é o dinheiro que está levantando para pagar as coisas aqui da igreja, tal? Não. Como assim? Não. Esse momento é o momento que você se apresenta para fazer aquilo que você tem que fazer diante de Deus. Mas a fonte é Deus. Não é o seu bolso. Um dia, muitos anos atrás, a igreja não era aqui, era na avenida. E tinha um casal na igreja. E difícil, não é brincadeira não, né? Tem gente assim que Deus põe, não é para esticar a confiança da gente, quase a gente perde. E ele era assim, a mulher mandava nele, então era difícil, mas ela era osso, difícil, gente. Quando a Bíblia fala assim, parece goteira dentro da casa, aquilo não era goteira, era telhado, era difícil. Eu estou falando isso para imaginar que situação que era, porque tinha gente na igreja que tinha medo. E uma vez eu procurei, chamei o casal com muito amor para conversar com eles. E eu falei, olha, na Carisma a gente não é assim, a gente não faz assim. Nosso perfil, nosso jeito de ser é amigável, a gente quer ser simpático, a gente quer ser, está tentando. A gente quer ser assim, a gente quer ser
entendido, que as pessoas olhem para a nossa adoração e entendam, né? Gente, ela ficou de pé. Você já leu em Apocalipse Espírito de Jezabel? Tinha que ter morrido lá atrás, mas não morreu não. Ela ficou de pé. Nossa, imagina. Fogo. E ela apontou o dedo para mim assim e falou assim: nós vamos sair. E eu quero ver o que o Senhor vai fazer sem o nosso dízimo. Falou isso para mim. Gente, olha aqui. Falou isso para mim. Eu fui pastor em Cachoeira Paulista. Eu orava 30 dias para pagar um aluguel de R$280. Orava 30 dias para a gente pagar um aluguel de R$280. Buscava em Deus isso. Falar para mim que eu disse. A minha fonte é o Senhor. Aqui na construção da igreja, quando nós começamos a construção, gente, os dizimistas sumiram, muito, mas muito, você não imagina. Olha, esse momento que nós estamos enfrentando, muitos dizimistas estão calados, silêncio. Quando nós estamos construindo isso aqui, gente, foi uma loucura. Todo mês entrava uma oferta, um dia, sei lá, de R$3.000 na conta da igreja do Rio de Janeiro. Todo mês. Porque a fonte confessada, declarada, aceita, é o Senhor. É Ele, meu irmão. Talvez você fale assim: Senhor, você precisa de paz. Meu irmão, paz não é aquele negócio do desenho, paz interior. Paz interior. Não, a paz é Ele. A paz é Ele. Você está buscando alegria, tá, meu irmão? Já busquei alegria também, já. Não acha, porque a alegria é Ele. Ele é a fonte, é Ele. Pastor, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu preciso. Meu irmão, sabe o que você precisa? Dele, porque os que esperam nele renovam as forças. Você fala: vou para a praia, pode ir, meu irmão. Cansaço continua a mesma coisa. Mas vai para a praia com ele. Você vê que eu não falei para não ir na praia, hein? Você falou assim, ele vai falar para não ir. Vai, meu irmão, mas vai com ele. Ou vai para o monte, ou vai para a serra, vai onde você quiser. Vai para a igreja, mas com Ele. Porque Ele que é a fonte de tudo, é Ele, é o Senhor. A fonte, olha, 2 Samuel 22:32, o Senhor é o único Deus, somente Deus, somente Deus, é a nossa rocha, é a fonte. Jeremias 2:13, o meu povo cometeu 2 pecados, errou o alvo 2 vezes. Meu povo cometeu 2 pecados, eles abandonaram a mim, a fonte da água fresca, que erro. E ainda diz, e cavaram cisternas. Aí ele diz, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. Não dá certo, porque é Ele que é a fonte. 1 Crônicas 29:14, Davi, diante de toda a congregação, tem que explicar isso. Vou explicar para vocês. Aí ele diz, no entanto, eu e o meu povo, e eu, não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já é teu, que é Ele que é a fonte. Olhe para mim, você tem que deixar isso muito claro, para você, para os outros e para Satanás. A fonte da minha vida é o Senhor. Eu não dependo de você. Satanás, eu não dependo de você. Não quero nada que é teu. Eu nego os teus favores. É muito bom ter amigos, gente. Meu Deus, ter gente que apoia é maravilhoso. Mas deixa eu falar, nem sempre você tem esse apoio. Nem sempre. Aliás, geralmente, quando você mais espera, meu irmão, já era. Mas o Senhor não abandona. Último, terminamos aqui. Até onde vai a sua confiança em Deus? Põe para mim a imagem, deixa a imagem agora. Nós vamos ficar olhando para a imagem do tema de hoje.
A letra da música que eu vou ensinar hoje, música nova, inédita, vocês nunca ouviram? Diz assim: se as águas do mar da vida, não é possível que vocês já ouviram, estou ensinando hoje. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Agora olhe para mim, você percebe que a sua confiança não vai muito longe, porque você não está segurando na mão de Deus? E olha que você já fez isso. Você já fez isso. Mas em algum momento você achou que você cresceu. Você achou que não precisava e aí soltou a mão. Parou de mirar. Olha a imagem. Até onde vai a sua confiança? Segura na mão de Deus. E vai. Se as tristezas, se as águas, se as tormentas, meu irmão, segura na mão de Deus e vai. Fica de pé.